Meus amados irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite para você que está nos acompanhando. Nessa noite, meus irmãos, uma noite muito boa, né? Clima agradável, estamos felizes por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando da palavra de Deus. Irmãos, nessa noite é nos dado a oportunidade de falar sobre um tema muito importante para as nossas vidas, um tema a qual eu me encaixo nesse assunto. A palavra de Deus, ela não é somente para quem ouve, mas também para quem prega, né? Quando nós pregamos a palavra de Deus, ela também fala com a gente. Irmãos, se você tem algum pedido de oração, alguma coisa a comentar, deixa aí no comentário que eu tô com o outro celular aqui para estar lendo no final. Se tem algum pedido de oração, alguma coisa que o irmão quer comentar, alguma pergunta, alguma sugestão de tema também, irmão. Se quiser deixar alguma sugestão, também estou aberto para que nós possamos juntos ser edificados pela palavra de Deus. O tema que nós vamos estudar nessa noite é muito importante para as nossas vidas. Eclesiastes, capítulo 3, somente o primeiro verso, vai falar assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É uma palavra muito interessante, né? Quando o escritor de Eclesiastes escreve isso, pela inspiração do Espírito Santo, ele deixa para nós um aprendizado muito grande nesse versículo. Porque quantos de nós não queremos as coisas para ontem, né? E nessa introdução, gostaria de estar falando a respeito da nossa vida, do nosso cotidiano. Porque aqui no texto que nós pegamos por base, vai falar o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmãos, nós vivemos numa época que tudo tem que ser rápido, né? A gente não sabe esperar, nós queremos tudo para ontem. Alimentação, se você chega na sua casa cansado, é só fazer uma ligação que rapidinho traz na sua casa um lanche, uma pizza, uma marmita. É tudo muito rápido, né? As mensagens de celular são instantâneas. Você manda mensagem e na hora ela chega. As viagens. Irmãos, quando que se imaginava antigamente você cruzar o mundo em 15 horas, 20 horas? Você está do outro lado do mundo. Isso era impossível. Por exemplo, aqui, a live que eu estou fazendo. Se alguém tiver acesso no Facebook lá do outro lado do mundo, ele vai ter acesso em tempo real a essa live. É uma coisa muito interessante, né? Como o ser humano desenvolveu, né, pela inteligência dada por Deus, essas coisas que realmente facilitam a nossa vida. Mas muita facilidade, muitas vezes, nos acostuma com algumas coisas. E essas coisas que nos acostumam, meus irmãos, muitas vezes não são boas. Muitas vezes nós trazemos essa comodidade, essa facilidade, essa rapidez para a nossa vida. E muitas vezes, irmãos, isso acaba nos afetando. O que eu quero falar aqui nessa noite não é palestra, não é psicologia, tanto que eu não tenho capacidade para isso, mas o que eu quero falar nessa noite é que tudo tem um tempo determinado. E através da palavra de Deus, meus irmãos, nós vamos compreender
que Deus é o Senhor do tempo, que Deus é o Senhor das nossas vidas e que a nossa vida está na mão de Deus, está no controle de Deus. Trazendo uma aplicação desse texto para a nossa vida, nós vamos compreender o seguinte. O escritor começa falando assim: tudo tem o seu tempo determinado. Irmão, a palavra determinado, ela significa bem resolvido, decidido. Ou seja, tudo tem o seu tempo decidido. E muitas vezes nós atropelamos essas coisas. Muitas vezes, irmãos, esse tempo determinado não é o nosso tempo. Esse tempo determinado não é para ontem. Certas coisas, irmãos, na nossa vida levam tempo. Não tem como você começar a construir uma casa do telhado para a fundação. É impossível isso. Muitas vezes nós queremos construir o telhado já para entrar debaixo, sair do aluguel, mas primeiro é necessário um processo. Primeiro é necessário construir a base, levantar paredes, fazer o madeiramento para depois você fazer a cobertura da casa e poder entrar dentro. E muitas vezes na nossa vida nós não compreendemos esse processo do tempo. Irmãos, muitas vezes nós acreditamos que é possível fazer tudo de qualquer jeito, rápido, mas nem tudo é assim, no piscar de olhos. Muitas coisas levam tempo. Vamos pegar o exemplo de Sara, por exemplo. Deus promete a Abraão e para Sara um filho, mas esse filho não nasceu de um dia para o outro. Demorou muitos anos para que esse filho nascesse. Imagine ali a ansiedade de Abraão. Na cultura dos judeus, na cultura do povo de Israel, era honroso para um homem ter um filho, ser pai. Imagine a ansiedade. Todo homem, na verdade, né, ele sonha em ter uma família. Isso é bíblico, nós já falamos aqui sobre isso, que a família é um projeto de Deus e que Deus ele criou a mulher para ser uma companheira do homem. Então, imagine a ansiedade de Abraão. Mas levou tempo. Foi no tempo de Deus. É isso que nós temos que compreender. Nós temos muitas vezes que compreender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Interessante, irmãos. Ele vai continuar dizendo assim: e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmãos, foi falado aqui na live da semana passada, eu e o presbítero Eduardo, foi muito bem explicado a respeito da maior promessa da vida de um cristão, que é a vida eterna, a volta de Jesus. Irmãos, a volta de Jesus, ela é a maior coisa que o ser humano possa almejar. A maior coisa que o cristão possa almejar é a volta de Cristo. Mas enquanto Jesus não volta, nós estamos vivendo aqui na terra. E vivendo na terra, nós sim, com certeza, nós procuramos viver uma vida mais tranquila, viver uma vida que nós possamos dar uma criação digna para os nossos filhos. Muitas pessoas procuram, eu acredito que quase todos, uma casa própria. Isso não é pecado, irmãos. Mas, muitas vezes nós temos que entender que tudo é um processo. Olha que interessante. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmão, dá tempo de você arrumar um bom emprego, dá tempo de você arrumar uma boa esposa para você casar e ter uma família, dá tempo para você construir a sua casa, dá tempo para você se formar, há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Como eu já disse, a maior promessa da nossa vida, o maior anseio, o que nós devemos mais almejar na nossa vida é ir para o céu. É esperar a volta de Cristo. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, nós devemos nos acalmar e buscar o Senhor. Olha que interessante. Jesus, ele vai mais além do que esse capítulo 3, verso 1 de
de Eclesiastes, como nós lemos, olha como Jesus vai muito além. Você que tem uma Bíblia aí na sua casa, acompanhe comigo a leitura. É muito importante porque muitas vezes nós falamos alguma coisa aqui, mas tudo que eu falo, irmão, eu tenho uma base bíblica. Eu dou o versículo, a gente medita, porque a palavra não é minha, ela é de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa. Olha que interessante como Jesus vai muito mais além disso. Mateus capítulo 6, no verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, ou seja, com toda a sua preocupação, acrescentar um côvado à sua estatura? Olha que interessante. Qual que é a mensagem que Jesus quis trazer? Qual de vós poderá, com toda a sua preocupação, trazendo para o nosso tempo atual, acrescentar algum centímetro à sua estatura, à sua altura? O que Jesus quis dizer? Certas coisas não cabem a nós. Certas coisas levam tempo. O exemplo que Jesus usou aqui é um exemplo muito interessante. Uma criança, ela nasce, ela não sabe andar, ela não sabe fazer nada. Aí ela passa por aquele processo, começa a engatinhar, andar, de repente começa a falar, ela vai crescendo. Ou seja, o que Jesus quis dizer aqui é o seguinte: a nossa ansiedade, nós não vamos trazer nada de bom para nós nisso, porque certas coisas saem do nosso controle, certas coisas não é nós que fazemos, irmãos. É o tempo. Interessante que Deus, ele é o Senhor do tempo, né? Mas quando Deus estabelece isso, por exemplo, como eu usei aqui, o crescimento da nossa estrutura como ser humano, irmãos, leva tempo. É um processo e cada fase desse processo é um aprendizado. Toda fase que nós passamos na nossa vida é um aprendizado. As provações são um aprendizado, as bênçãos são um aprendizado. Tudo, meu irmão, que nós passamos durante cada processo é um aprendizado na nossa vida. Coisas que juntamos experiências para nós, para que lá na frente nós usamos aquilo a nosso benefício. Olha que interessante isso, né? Quando Jesus disse isso. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Isso aqui, irmãos, nós podemos ligar com Eclesiastes 3:1. Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Interessante, né? Nós paramos para meditar nisso, porque no mundo que nós vivemos hoje, meus irmãos, é tudo muito rápido, né? Todos nós queremos as coisas do dia para a noite e não é assim. Certas coisas a gente tem que fazer. Por exemplo, é noite. Se eu não fizer janta, eu vou ficar com fome. Eu não vou esperar alguém fazer para mim, porque eu posso fazer. Mas certas coisas eu não consigo fazer. Por exemplo, quem vai saber se amanhã eu vou estar vivo ou não? Quem sabe se amanhã vai fazer sol ou vai chover? Irmãos, certas coisas saem do nosso controle. E é aí que entra a nossa fé. É aí que entra o nosso apego com Deus. É aí que entra o Deus que cuida de nós, o Deus que é o Senhor do tempo. Aqui, um pouco mais para frente, em Mateus, no mesmo capítulo 6, só que no verso 34, o próprio Jesus vai falar assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Basta, porque, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Interessante, né? Olha que bonita essa colocação de Jesus. Ele disse: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Ou seja, não vos preocupeis pelo dia de amanhã. O que nós temos de garantido para amanhã? Nada. O nosso dia é hoje. A nossa vida é hoje. Por isso que nós devemos aproveitar, irmãos, cada dia da nossa vida como se fosse o último. Porque é interessante, eu já vi muitas pessoas fazerem isso, e eu tenho uma parábola bíblica a respeito disso. É quando nós falamos disso, eu e o irmão Eduardo, na live passada. Um homem rico, ele tinha uma herdade, uma fazenda muito grande, ela produziu muito. E ele disse: vou destruir meu celeiro, construir maiores. Os irmãos estão enjoados de ouvir falar isso, mas é muito interessante, né, essa colocação também.
Ele disse, vou construir maiores e vou viver tranquilo para o resto da minha vida. Mas naquela noite, ele iria morrer. Deus disse para ele, louco, hoje pedirão a tua alma. Ou seja, ele estava pensando no seu futuro, mas aquele era o último dia da vida dele. Então, irmãos, nós temos que procurar viver o dia de hoje. Fazer o que nós pudermos no dia de hoje. Pregue para alguém hoje. Evangelize alguém hoje. Sorria hoje. Se alimente bem hoje. Vista-se bem hoje. Nós temos que aproveitar o dia, porque o dia é o presente que Deus nos deu. O dia que nós estamos vivendo é o dia que Jesus nos deu. Porque, irmãos, o nosso amanhã é incerto. Nós não podemos garantir nada para amanhã. E interessante essa colocação de Jesus, porque isso mais uma vez mostra a nossa fragilidade, né? Mostra que nós não somos nada, que nós não podemos nada. Nós estamos totalmente dependentes de Deus. Irmão, não adianta eu falar que eu tenho dinheiro, eu tenho estabilidade financeira, eu posso ser o maior fazendeiro de jandaia do Brasil, do mundo. Eu posso ter dinheiro para comprar todas as sementes. Mas se eu plantar e Deus não mandar a chuva, não tenho o que eu fazer, irmãos. Aí eu vou mais além. Eu posso ter dinheiro para comprar uma irrigação. Eu posso irrigar toda a minha fazenda. Mas uma hora a água do rio seca, se não chover. Isso mostra o quão dependente de Deus nós somos. Mostra a nossa fragilidade. Mostra que nossa vida, irmãos, está na mão de Deus. Mas existe uma vantagem para quem é cristão. Quando você se coloca nessa posição de compreender o quão necessitado de Deus nós somos, as coisas se transformam. 1 Pedro, capítulo 5, no verso 6 e 7, vai falar o seguinte. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Olha que interessante, um conselho que Pedro nos deu. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Olha só, até para você ser exaltado, leva tempo. Olha o verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, Deus ele tem cuidado de nós. Quando você procura o reino de Deus, quando você vive o reino de Deus primeiro e busca a Deus, as outras coisas ele cuida. Irmãos, é óbvio que todos nós temos ansiedade. Eu tenho muito problema com ansiedade também, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Minha esposa sabe bem disso. Mas não adianta nada da minha ansiedade, sendo que eu não posso fazer nada, sendo que certas coisas é somente Deus na nossa vida para fazer acontecer. E interessante que Pedro aqui ele dá um conselho muito bom para nós. Ele vai falar assim, ó, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Ou seja, entrega a tua vida a Deus em oração, porque ele tem cuidado de vós. E ainda ele vem e consola, dizendo, Deus tem cuidado de vós. Mesmo nos nossos anseios, nas nossas inquietações. Já perdi noite de sono, irmão, por causa de ansiedade, por causa de preocupação com coisas que nem havia acontecido ainda. Isso posso dizer que é um mal do ser humano, né? A ansiedade. Mas quando nós entregamos na mão de Deus, ele cuida. E quando nós entregamos na mão dele, irmãos, ele faz o que é melhor para a gente. Porque muitas vezes nós, com os nossos olhos humanos, vemos algo e pensamos que é bom para nós. Mas Deus sabe que resultado aquilo vai trazer para a nossa vida. Porque certas coisas, meus irmãos, não são bênçãos. Certas coisas, para nós, assim, você olhando, você fala, olha, é uma bênção para mim. Mas Deus sabe o que é bom para nós e o que não é. Deus ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que cuida da nossa vida. Então é interessante isso, quando nós entregamos
os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas preocupações para Deus, Ele cuida, irmãos. Ele é um Deus muito bom. Olha, interessante também. 2 Pedro 3, 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha que coisa interessante também. O que para nós é como um dia, para Deus é como 1000. E o que para nós é como 1000, para Deus é como um. Ou seja, nosso tempo é totalmente diferente do tempo de Deus. Deus, ele é o Senhor do tempo. Deus, ele é quem controla tudo. Então, irmãos, certas coisas é crer e entregar na mão de Deus. Certas coisas não tem como a gente fazer. Certas coisas é só Deus na vida da gente. É só Deus, irmãos, que tem a capacidade de saber do nosso amanhã. É só Deus que dá o crescimento na nossa vida. É só Deus que faz acontecer, irmãos. Certas coisas saem do nosso controle. Então nós temos que somente crer e confiar em Deus. E como nós podemos lidar com essa ansiedade? Paulo disse na carta de Filipenses. Filipenses capítulo 4 e verso 6. Olha que interessante que vai falar em Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições, ou seja, as suas orações, os seus pedidos, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Vamos entender esse versículo. Não estejam inquietos por coisa alguma. Aqui ele começa a dizer, não se preocupe com nada. Antes, os seus pedidos sejam em tudo conhecido por Deus. Ou seja, tudo que nós queremos, precisamos e almejamos buscar, que nós contamos a Deus em oração. Irmãos, é óbvio que Deus sabe de tudo. A palavra de Deus fala que Deus sabe que nós precisamos antes que nós pedimos. E a palavra de Deus também fala que Deus, antes de palavra alguma sair da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. É óbvio que Ele sabe disso, mas Ele quer ver a nossa atitude de fé, de confiança nele. Aí ele continua dizendo, através da oração. Aí Paulo continua dizendo, com ação de graças. Ou seja, agradecendo em tudo. A palavra de Deus diz, em tudo dai graças. Muitas coisas nós achamos que é perca, mas são livramentos de Deus. Em tudo dai graças. Um pastor amigo meu lá de Cambé, pastor Rogério, um grande homem de Deus, aprendi muito com ele. Ele dizia uma frase que ficou marcada comigo, que eu vou levar para o resto da minha vida. O pastor Rogério dizia, a gratidão é uma chave que abre portas. Isso é verdade, sabia? Porque quando você passa a ser grato a Deus por aquilo que você tem, as coisas passam a ser diferentes, porque Deus, através da sua gratidão, Ele abre portas maiores, irmãos. Ele dá coisas além do que nós podemos imaginar. Porque Ele é um Deus bom, misericordioso. Embora nós não merecemos, irmãos, nós não merecemos nada. Mas Deus é misericordioso. Ele nos dá, irmãos, Ele nos dá, Ele guarda a nossa vida, Ele cuida de nós. Nós que somos cristãos, que vivemos para Deus, Ele cuida de nós, isso é bíblico. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que interessante, né? Jesus nos garantiu que buscando o reino de Deus primeiro, buscando a Deus em primeiro lugar, as outras coisas eram a consequência da nossa vida. Tudo aquilo que nós iríamos precisar para sobreviver seria uma consequência da nossa vida. Por quê? Porque Deus é o Deus que cuida de nós. É muito simples, né, irmãos? Então, a palavra que eu queria trazer nessa noite é isso. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Espero que você tenha aprendido nessa noite, como eu também aprendi. Também, a palavra de Deus também fala conosco, né?
A palavra de Deus não fala somente com quem está ouvindo, mas também com quem está pregando. Então, que nessa noite, irmãos, nós possamos ser edificados e consolados. Porque a palavra de Deus, ela consola, exorta e edifica. Que nessa noite nós possamos ser consolados e edificados por essa palavra. Vou mandar um abraço aqui para o meu amigo Gabriel, lá da Casa São Paulo. Gabriel, um abraço. Que Deus te abençoe muito, você, sua família. Meu amigo, irmão Eduardo, presbítero Eduardo, esteve comigo aqui na live de sábado, né, Edu? Vamos fazer mais, viu, Edu? Foi uma bênção. Irmão Wagner lá de Cambé, trabalhava comigo, lá na época da Sadia. Um abraço, Wagner, boa noite. A irmã Cláudia, família que a gente aprendeu a amar lá de Cambé também. Um abraço, irmã Cláudia, Jean, o irmão Claudinei. Silvia Xavier, tia da minha esposa. Um abraço, Silvia. Irmão Diogo, meu amigo aqui de Jandaia do Sul. Congregamos junto na tenda missionária ali, próximo do campo. Um grande abraço, meu amigo. Paulo Henrique, um grande abraço, Paulo Henrique. Irmão Claudinei, a paz do Senhor. Irmão Maicon, lá de Cambé. Maicon, meu amigo, jogava bola junto comigo na época. Um abraço, Maicon. Deus abençoe muito vocês, viu? Irmãos, espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Nós vamos, nesse momento, estar orando, pedindo ao Senhor para que essa palavra venha gerar fruto nas nossas vidas, né? Porque não é fácil colocarmos em prática. Não é fácil nós colocarmos em prática. Mas interessante que Paulo disse: Paulo pregou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Então que o Espírito Santo possa nessa noite edificar as nossas vidas através dessa palavra. Amém? Vamos estar orando nesse momento então. Papai querido, no nome de Jesus, graças te dou, Pai, por essa maravilhosa oportunidade de mais uma vez, ó Deus, estar aqui trazendo a tua palavra. Papai, palavra essa que nos consola, nos edifica, nos exorta, que vem, ó Pai, trazer para nossa alma um alimento, ó Pai, um alimento espiritual, o qual o Senhor tem nos alimentado nesses dias tão difíceis que nós temos passado. Ó Pai, nessa noite nós falamos a respeito do tempo. O Senhor, ó Pai, que é o Senhor do tempo, o Senhor que controla tudo nas tuas mãos, ó Deus. O Senhor, ó Deus, que pode tudo nas nossas vidas. Ó Pai, aquele coração ansioso, angustiado, ó Pai, seja qual for o motivo, que o Teu Espírito Santo venha trazer o consolo, ó Deus, e a resposta para essa vida. Porque o Senhor é um Deus, ó Pai, que não nos deixa órfãos. O Senhor é um Deus, ó Pai, que cuida de nós. Papai querido, entre com providência nessa causa, Pai. Aquilo que tem tirado, ó Deus, o sono do Teu servo. Entra com providência, ó Deus. Entra com a resposta. Porque o Senhor, ó Deus, sabe o que é bom para as nossas vidas. O Senhor, Deus, sabe, ó Pai, o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Meu Pai, que nós venhamos a compreender que tudo é um processo, que tudo leva tempo. E que é o Senhor, ó Pai, que rege esse tempo. Que é o Senhor, ó Deus, que cuida do tempo das nossas vidas e que é o tempo certo. O Senhor há de trazer a resposta, o Senhor há de trazer a bênção, Pai. Nos abençoa, nos guarda, Pai, continua guardando as nossas vidas, nos dando saúde, acrescentando a nossa fé, e que nós possamos, ó Pai, estar cada dia mais firmes com o Senhor. Se nós não continuarmos aqui na terra, Pai, se o Teu arrebatamento acontecer, Pai, nos leva para o céu, para que nós possamos estar juntinho com o Senhor, ó Pai. Mais uma vez eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus, crendo na vitória. Amém. Irmãos, que Deus te abençoe. Compartilhe essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Irmão Jairo, um abraço, trabalha comigo na Casa São Paulo. Um abração, Jairo, faz Senhor. Então, que Deus abençoe, irmão. Que essa palavra possa achar terreno fértil no seu coração. Uma boa noite. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.